de lesões agudas em atletas. Primeiro a gente precisa entender o que é uma lesão aguda. A lesão aguda é aquela que acabou de acontecer. Nós temos a classificação das primeiras 72 horas, que nós classificamos como uma lesão aguda, e temos a fase crônica, né, que vai depois das 72 horas, né. Então você imagina que nesse primeiro momento de uma lesão, o organismo precisa estar muito bem alinhado e preparado para poder recuperar rapidamente estruturas importantes do tecido, né, como principalmente os capilares, né, para manter aquele tecido vivo. No caso da fisioterapia, nós temos um foco principal, né, quando se trata de lesão aguda. Então, muito bem, lesionou, está em campo, está em quadra, o jogo é suspenso e você faz a avaliação. Em esportes amador, é o fisioterapeuta quem vai fazer esse suporte. No futebol, o médico estará em campo para fazer esse atendimento. O maior problema hoje é que normalmente a pessoa não é retirada da modalidade esportiva por conta daquela lesão. Ele vai tentar voltar a jogar, vai tentar voltar a praticar atividade. Se não for possível, se a dor for muito intensa, depois de 7, 8 minutos é que ele é retirado de campo. E esse tempo todo já foi crucial, já foi decisivo para a evolução da lesão aguda, né? Então, nesse momento, o atleta ele é obrigado a se recuperar de uma forma mais rápida, porque a lesão se estendeu. Então nós temos 3 fases importantes nesse processo de recuperação. A primeira fase é a fase imediata à lesão, foi na hora que aconteceu a lesão. Então o nosso atleta, ele teve a lesão, ficou com tecidos prejudicados, os capilares, as fibras musculares foram rompidas e essa fase vai durar aí em torno de 72 horas. Após isso aí nós vamos para a fase 2, que é a fase proliferativa de tecido e a remodelagem. A remodelagem ela pode variar com o tempo. Por exemplo, uma fratura óssea você pode levar anos até essa remodelagem ser concluída. Então, na fase inflamatória, o importante nesse momento é você conter o edema e o hematoma que vai se formar após a lesão. Então, você vai entrar com recursos que possam intensificar a sua ação de modo que o hematoma e o edema possa ser o mínimo possível, né? É nessa hora que a fisioterapia entra com os seus recursos, com a forma correta de trabalhar. Eu gosto muito de citar esse caso do Neymar contra a Colômbia, onde, na Copa América, onde ele recebeu uma entrada e quando ele foi retirado de campo, né, ele já foi substituído, ele iniciou o tratamento da fisioterapia ainda em campo, né, ou seja, ele já saiu de campo com uma compressa de gelo no tornozelo e foi transportado para o vestiário, né, sem fazer pressão naquele pé, e mesmo após toda essa ação, né, que foi considerada relativamente rápida, né, para ele ainda apresentou um edema considerável no tornozelo. E a partir daí, nós ficamos no processo de recuperação da fase inflamatória. Outras lesões muito comuns de acontecerem em atletas que requerem um cuidado especial, uma atenção especial, são lesões como a distensão, como contratura, entre outras. Vamos conversar sobre isso aí em um momento oportuno. Mas na fase inflamatória é quase que um contexto mundial,
né, nós vamos utilizar um sistema de emergência, né, no caso da lesão aguda, chamado protocolo Price. O que vem a ser o protocolo Price? O protocolo Price, ele consiste no P de proteção, no R de repouso, no I, né, de ice, né, de gelo, né, o C de compressão e o E de elevação. Em resumo, protege-se, tira o atleta da modalidade esportiva, se protege ele, coloca gelo com uma bandagem compressiva e eleva a perna para o edema não ser tão intenso e o hematoma também. Na imagem você pode ver uma bandagem de vestiário realizada com um saco de gelo e uma atadura. Só que nós temos condições melhores hoje para se trabalhar com relação a esse procedimento. Nós temos uma estrutura, né, um Polar Care, o CryoCuff, que são órteses que você coloca na articulação que foi lesada, né? Então nós temos esse tipo de bolsa para o ombro, para o joelho, para a mão, para o cotovelo, né, para o tornozelo, e ela consiste em ser conectada com um cooler de água gelada, e esse cooler enche essa bolsa, essa órtese, e mantém ela do tempo que você achar necessário. Então a cada 30 minutos ela vai desinsuflando. Eu devo lembrar a vocês que nessas 24 horas iniciais do processo inflamatório, o gelo é quase que contínuo. Então você aplica o gelo e 30 minutos você tira, deixa 30 minutos sem o gelo, depois você aplica novamente o gelo e você tira e aplica, e assim você vai quase que às 24 horas. Nesse caso, o atleta ele fica no departamento médico junto com o fisioterapeuta nas primeiras 24 horas. Ele não fica em casa descansando, não. Ele fica em tratamento dentro do centro de reabilitação do clube, né? E o protocolo Price, depois de 72 horas, ou seja, aí nós começamos a fazer uma ativação daquelas fibras daquele grupo muscular. No caso do Policy, nós temos um outro protocolo. O Price, ele veio num contexto universal que se definiu que isso seria a melhor forma de se combater uma lesão aguda. Mas o Policy, ele mantém as tradições do Price, é um pouco mais moderno, mas ele vem com o O no lugar do R. Então, o Policy é proteção, nós vamos usar o gelo, nós vamos usar a compressão, nós vamos usar a bandagem, né, a proteção, o gelo e a elevação. Só que o OL, né, do Policy é Optime Loading, ou seja, durante essas 72 horas nós vamos movimentar, vamos gerar descarga naquele tecido, nós vamos aproveitar para fazer uma estimulação naquele tecido. Não é uma alteração muito significativa, não vai ser uma descarga de peso, mas você vai tensionar aquele tecido. Ou uma mobilização passiva, ou uma massagem, um evento que vai ser associado a essa tensão. A diferença é que ele começa a reagir mais rápido em termos de fibras de tecido muscular do que somente o protocolo Price. Então fica definido que em uma lesão aguda você pode usar o protocolo Price, dependendo da lesão, da área que foi,
você troca o protocolo Price pelo Policy. Relembrando que o Policy mantém a proteção, a elevação, a crioterapia, né, o gelo, mas você associa as cargas, as pressões no tecido gradativa. Um alongamento, um tensionamento, uma mobilização, e esse paciente não vai ficar 100% parado. Você pode fazer uso durante esse processo, tanto na fase aguda como fase crônica, de outros recursos. A fisioterapia, ela tem aí uma vasta gama de recursos que você pode utilizar dentro desse momento, dentro da fase aguda ou como prevenção de lesões. Nós temos as bandagens elásticas, né? Essas bandagens, elas ajudam bastante na drenagem linfática, na diminuição do edema de tecidos, né? Além de diminuir a pressão tecidual na cápsula articular. Então você tem várias formas de se fazer as bandagens, né? Em pacientes que já estão na fase de tratamento, né, já com uma lesão prévia, nós temos as botas pneumáticas, né, com compressão intermitente. Essas sim, elas têm um efeito excelente no controle do inchaço, no controle do edema, fazendo com que a recuperação possa ser mais rápida, né? Não é um equipamento, né? O investimento em um equipamento como esse de reabilitação, ele custa caro. Sem falar que, eu nem cito aqui a criogenia, né? A crioterapia, como a máquina de resfriamento, por exemplo, que o Neymar tem, que ela é única no Brasil, né? E não compensaria um investimento pesado desse do clube para uma máquina que você vai pagar, né, para usar algumas vezes, algumas condições. Então, você consegue montar um programa de reabilitação voltado pela necessidade do atleta naquele momento. Você pode ter um hematoma extenso, né, e o hematoma, ele dificulta a fase proliferativa de recuperação do tecido. E aí você vai ter que controlar esse hematoma, né? E as quinésios, as bandagens, como você pode ver na imagem, ela tem um resultado fantástico em termos de ganho de tempo no controle do hematoma. Saído às 72 horas, nós vamos correr contra o tempo, porque nós precisamos ganhar mobilidade e tensão naqueles tecidos, né? Então nós vamos entrar com mobilizações, com Maitland, com mobilização articular, para que você possa fazer aquela aceleração do processo de recuperação. E ele vai começar a movimentar, fazer a descarga de peso, movimentar aquela região ou movimentar aquela articulação, e com isso ele vai acelerar o processo e logo você estará entregando ele ao departamento de condicionamento físico. A carga otimizada, né, o Optimum Load, ele é muito importante nas lesões musculares, né? Ele pode ser estimulado com contrações isométricas, né, ou voluntárias ou involuntárias com a descarga elétrica, com estímulos, né, musculares. Nós podemos fazer os tensionamentos ou o próprio estiramento de grau leve, né, para aumentar a tensão naquelas fibras musculares. E aí você pode trocar gradativamente a crioterapia por um incremento do calor, né, de modo que ele comece a vascularizar melhor o tecido. As correntes polarizadas, elas têm um efeito muito bom dentro do processo, porque você pode usar o polo positivo ou o polo negativo diante da situação que você quer. Lembrando que o polo positivo, ele é desidratante, né? Ele deve ser usado na fase em que existe o cuidado com o edema, né? Então, na fase aguda você usa o polo positivo, na fase crônica você usa o polo negativo nas lesões. E aí sim você
pode passar para uma atividade mais intensa, né, encaminhando ele para o preparador físico, que ele vai fazer aí todo o final do processo de condicionamento físico, né. Os traumas de tecidos moles, né, como músculos, cápsulas, tendões, eles têm uma característica na recuperação diferente de uma lesão de um ligamento, de um menisco, por exemplo, né? Uma ruptura, uma distensão, você pode ter aí o afastamento por 3 a 4 semanas, um mês, mas uma lesão ligamentar pode te tirar por 6, 7 meses, né? Quando nós falamos das lesões, é importante lembrar que para o atleta, uma lesão, ela gera muita expectativa. O fato do paciente ou do atleta ter sofrido uma lesão gera nele a incerteza quanto ao seu futuro, né? E aí a fisioterapia precisa também dar esse suporte para que ele possa ter ânimo para fazer todo o tratamento, né? Então, no início, vence aquele medo, a expectativa de que tudo pode dar errado, de que a carreira dele pode estar encerrada, mas o nosso papel motivacional faz com que ele consiga recuperar esse ânimo para poder continuar. Então, vamos falar de algumas lesões, né? A distensão é a mais comum do esporte, é uma força aplicada pelo músculo e as fibras se rompem, né, por essa força aplicada de forma na modalidade ou na atividade de forma excedente, né? A distensão ocorre um encurtamento das fibras musculares e o paciente vai ter ali quando ele contrai, ele vai ficar com um buraco ali no meio daquele músculo resultante da lesão. Não se sutura, não tem como emendar. A distensão, ela é um dos fatores responsáveis, por exemplo, pela ruptura do tendão do calcâneo, pela ruptura do quadríceps, como aconteceu com o Ronaldo. Então, uma força em excesso pode terminar com uma lesão muscular. A contusão não, a contusão é diferente. A contusão, ela é resultado do trauma direto. Então, o impacto direto, ou com outro competidor, ou com as estruturas que estão dentro da área de prática esportiva, como trave, como, né, outras marquises, outras coisas que estão dentro da área de prática de esporte. Mas normalmente o choque é entre atletas, né? A contusão, ela é tão grave quanto a distensão e o tempo de recuperação é um tempo relativamente longo diante do que o cara fica, do tempo que o cara fica sem atividade, né? O estiramento muscular, ele é proveniente de um alongamento forçado, de dois grupos musculares trabalhando simultaneamente, o agonista e o antagonista, e o mais fraco sofre um estiramento forçado e se rompe, né? O estiramento muscular, ele pode ser parcial como pode ser total. Um estiramento com rompimento total dessas fibras requer uma cirurgia ou requer uma atenção melhor. Mas o músculo não trabalha normal mais, ele fica realmente comprometido. A contratura muscular, ela está relacionada ao acúmulo de radicais por excesso ou pela intensidade com que o exercício é aplicado. É semelhante a uma cãibra, né? Só que perdura por vários dias, né? A contratura muscular, ela perdura por vários dias. Nós temos as luxações, né, que são articulações que parcialmente perdem o contato até a subluxação, até a luxação, que é aquela que a articulação perdeu completamente o contato
com a outra parte da articulação, né? Então, o osso saiu do seu encaixe. As fraturas, elas tendem a acompanhar quem pratica esporte de contato, né, como lutas, como futebol, basquete, né, vôlei, por traumas, por pancadas. Então, a fratura, ela obrigatoriamente tem que ter uma carga extremamente importante aplicada no osso, né? As tendinopatias são aquelas alterações que nós vamos ter em relação ao tendão. E as tendinopatias, elas estão relacionadas à falta de resiliência, à falta de recuperação daquele tendão. Todos nós sofremos lesões nos tendões durante o dia, né, nos tecidos durante o dia, mas nós recuperamos e não sentimos tanto. Mas em atletas que trabalham intensamente, a chance desse tendão não se regenerar, não se recuperar é grande. Então é normal que a inflamação gere a dor e essa dor tire o atleta de modalidades esportivas. Muito obrigado.